Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui para que a gente possa fazer o nosso encontro de quinta-feira. Tudo bom, Vera? Boa noite. Seja bem-vinda na nossa turminha. Oi, Ana, boa noite. Que bom você por aqui. Vamos para mais uma aula. Viradinha de tempo, né? Friozinho. Tudo bom, Cris? Boa noite, turminha. Todo mundo se aquecendo em casa, né? Que bom a gente poder ter aula sem passar frio. Isso é muito gostoso, friozinho mesmo. Oi, Selma, tudo bom? Tereza, tudo jóia? Gostoso. Cristiane, boa noite. Boa noite, Vera. Oi, Rô, tudo bom? Boa noite, Selminha. Gente, nós temos assim bastante novidades, né? Todo mundo sabe que nós estamos com a sede nova, graças a Deus. Nós vamos trabalhar ali no centro da cidade, né? Na Rua das Saudades, número 104. E a prefeitura chegou a liberar já para que os trabalhos religiosos retomem. Mas a nossa direção, né, nós chegamos... Oi, Danilinho, tudo bem? Nós chegamos à conclusão, gente, que por prudência nós gostaríamos de esperar mais um pouco. Então, nós vamos tentar retomar o nosso trabalho a público, né, um pouquinho mais tarde. Se Deus quisesse tudo isso acalmar, a gente, se tiver tudo certinho, em junho, talvez a gente volte a abrir as portas da nossa casa. Por enquanto, a gente continua com os nossos trabalhos à distância, né? Esses evangelhos gostosos e esse encontro que a gente tem sempre. Oi, Carlos, tudo bem? Nesse período, gente, nós não podemos esquecer que temos a nossa assistência social, que continua normalmente, graças a Deus, e a entrega vai ser não esse sábado, o próximo sábado. Quem puder contribuir é sempre muito bem-vindo. E a manutenção da nossa casa também, que é importante. Oi, Sarinha, tudo bom? Saudades. Cida, Orlando, tudo joinha? Então, nós vamos começando a fazer a preparação, gente, da nossa aula de hoje. Então, elevando o nosso pensamento em Jesus, respirando, permitindo que a espiritualidade maior possa se aproximar de nós, nos banhando de luz, de esperança, de força, para que nós possamos encontrar a serenidade necessária aos momentos que estamos vivenciando. O conhecimento espiritual sempre nos fortalece para termos o entendimento e assim ter a aceitação de tudo que Deus nos traz. Que a espiritualidade e a equipe de Razim possa estar junto de nós para mais um estudo da noite. Assim seja. Oi, Valéria, tudo joinha? Gente, no endereço certo, nosso livrinho endereço certo, eu escolhi a lição número 11, que ela fala pães e peixes. Nessa liçãozinha número 11, ela fala de um diretor de uma creche, onde ele tem vários funcionários e está no fim do ano. E o contador, né, o financeiro da creche, fala assim para ele: olha, companheiro, eu não sei se vai dar para gente... Oi, Ivan, tudo bom? Para gente fazer o 13º, porque o nosso caixa tá baixo, não tá dando para a gente trabalhar. Tá boa, Diná? E aí o diretor dessa creche, ele fica muito entristecido. Ele fez: meu Deus, é um trabalho voluntário que a gente faz aqui.
É um trabalho de assistência às crianças que não tem quem cuide delas. E como que eu vou falar para essas pessoas que trabalham aqui, que também são necessitadas, que não vai ter 13º? Como que eu falo isso? Será possível, Senhor, que com um trabalho tão amoroso, tão dedicado às famílias necessitadas, numa cidade tão grande, será que ninguém se dispõe a pensar nessas crianças e ajudar melhor a creche, que ela faz um benefício, um trabalho social fantástico? E ele então conversando com Deus numa profunda tristeza. E todas as vezes, oi Neuza, oi, que bom Neuza, tudo bom? Todas as vezes que ele se entristecia assim, ele se recorria ao Evangelho. E aquela conversa do financeiro soava na cabeça dele. Não tem condições, nós só temos 20% da folha salarial para o 13º. E ele então vai até o Evangelho e abre o Evangelho ao acaso, que nunca existe o acaso, e caiu a passagem aonde Jesus estava com uma multidão imensa, como sempre, atrás dele, curando as pessoas. E ele estava ali há 3 dias trabalhando em curas, em evangelho, em ensinamento, e aquele povo todo atrás dele, e muitos se curaram, e muitos estavam alegres, felizes. Mas os apóstolos falaram: Senhor, como que a gente vai poder dispersar essas pessoas que estão em oração, estão nessa peregrinação conosco há 3 dias, sem nada? Eles estão sem comer há 3 dias, né? Como é que a gente pode mandar embora eles assim? Eu tenho medo que no caminho eles até fraquejem, porque sem alimentação, né? O deserto, aquele sol escaldante e tudo mais. E Jesus olhou para eles e fez assim: tudo bem, o que temos para servir a eles? Aí ele fala: olha, Senhor, nós temos 7 pães e uns peixinhos. Ele foi traga para mim. E trazendo os pães e os peixes, Jesus abençoou, projetou a sua energia e pediu para picar aqueles pães, picar, e os peixes. E falou: distribua a todos. Por incrível que pareça, aqueles 7 pães saciaram a fome de todos, a ponto de até sobrar. E todos ficaram alimentados e puderam retomar a sua caminhada. O que ele quis dizer ali? Jesus projetou uma energia positiva aonde que uma simples migalha de pão representaria um jantar. Isso nós podemos fazer na nossa casa. Às vezes, eu não sei vocês, né? Mas assim, às vezes a gente está acabando de pôr a mesa e toca a campainha. E a gente, principalmente para mim e Miguel, que somos só 2, né? A gente não faz muita coisa. Fala: nossa, será que dá para mais alguém? Se a gente coloca aquele com amor, não. E a gente faz aí, dá uma misturinha a mais e senta, cada um come um pouco, vai dar para todo mundo. O importante é estar junto. Quando a gente olha na travessa, sobra. Aquela nossa energia de receber com boa vontade, de não pensar de uma forma negativa, faz com que aquilo sustente a todos que ali estão. Quando nós temos a reação ao contrário, será que vai dar? Nossa, acho que eu vou ter que ficar sem comer para poder pôr mais uma pessoa. Pode ter 2, 3, 4 travessas. Não dá para todo mundo e não sustenta todo mundo. Então, essa multiplicação que Jesus fez foi da energia positiva que ele colocou ali e que aquela migalha saciou todo mundo. E todo mundo foi embora. O diretor da creche, lendo essa passagem, ligou para o financeiro e disse assim: Valdo, pague todos, pode soltar o cheque.
Ele falou, olha, eu não estou querendo ser pessimista, mas esse cheque vai dar problema. Nós vamos ficar com um rombo enorme no banco. Não sei se o gerente vai autorizar. Eu estou te dizendo, pague. Ele falou, mas o senhor já arrumou? Tem alguma perspectiva? Ele falou, não, mas vai aparecer. No dia seguinte, né, passou 2 dias, ele liga para o banco, o diretor liga para o banco e diz assim para o gerente, tudo bem e tal, quanto que eu tenho que depositar? Aí ele diz, o gerente diz assim, nada. Ele fez, mas não foi solto o cheque do 13º? Foi, já está tudo pago. Então quanto eu te devo? Ele fez, nada. Ontem entrou uma doação anônima, onde deu para pagar todos os cheques que vocês soltaram e sobrou 20%, que era o que eles tinham. Isso, aqui na leitura, ele diz assim, que a nossa fé, ela não pode esmorecer assim tão fácil. E eu achei interessante essa lição pelo momento que nós estamos vivenciando, né? Esse medo, oi Sueli, tudo bom? Esse medo de passar fome, esse medo das coisas que estão acontecendo, esse medo de tudo parado. Mas se a gente olhar um pouquinho mais profundamente, existem muita gente se movimentando. Existem lugares que estão empregando, porque precisam de funcionário. Os mercados estão empregando porque precisam de funcionário para embalar todas as compras que estão sendo ligadas por telefone. Precisam de funcionário para entregar. Precisam de funcionário para produzir mais embalagens. Precisam de funcionário para produzir mais produtos de limpeza. Existe uma cadeia, oi Luiz, tudo bom? Que está trabalhando, que está se movimentando. E eu nunca vi, volto a falar, gente, já falei várias vezes para vocês, tantos empresários abrindo a sua bolsa, que nem dizia minha sogra, abrindo a burca, né? Nunca vi. E ontem um deles deu uma declaração que eu achei assim extremamente valiosa para nós que estamos assim preocupados, né? A gente fica preocupado, lógico, se não gira, a gente também não tem dinheiro. E de repente as coisas vão começar a faltar. Mas de repente também, se a gente tiver o otimismo, o que entrar, se for menos na nossa mesa, também ela vai ter um resultado mais produtivo, um aproveitamento melhor de tudo que a gente tem dentro de casa, né? Aquele pouquinho do arroz vira bolinho, aquela sobra de carne vira croquete e a gente vai se reinventando, desde que a gente tenha amor para que aquilo possa saciar todas as nossas necessidades, né? E esse empresário de ontem que eu estava falando, ele disse assim, eu tenho uma empresa muito grande, que tem um número de funcionários absurdo. Nós não paramos porque somos de emergência, né? Produz álcool, produto de limpeza e tudo mais. Só que, se nós não nos unirmos agora, né? Dando a chance para aqueles que precisam parar, nós não vamos ter pessoas saudáveis para recomeçar. Do mesmo jeito que todo o empresariado, né, está se mobilizando em prol de levar a cesta básica, de arrumar máscara, de pagar respirador, se nós continuarmos depois de toda a pandemia, nesse ritmo ainda de mãos dadas, nós vamos levantar o país também. O que não pode é haver a separação, aquela falta de otimismo, e também não pode parar de ajudar depois que acabar a pandemia. Essa coisa nós precisamos entender. Tá caindo, né? Nós estamos com muito medo, então, a recessão vai ser absurda, vai, mas juntos tentando refazer de um sentido otimista
como no caso que eu contei da história de Jesus, nós vamos conseguir pôr o país de pé de novo. Nós já passamos por situações extremas. Graças a Deus nós não passamos pela guerra, mas teve países que foram arrasados totalmente pela guerra e se relevantaram, se reergueram juntos, com boa vontade e não esquecendo que não é só na emergência que a gente tem que ser caridoso. É sempre, isso é só um treino para que a gente possa acostumar a viver com menos e ajudar mais, tá bom? Oi Marivalne, tudo jóia? Gente, a lição de hoje do nosso livrinho aqui é a lição 8. Diferentes ordens dos espíritos. Nós estávamos falando, a gente já vem vindo nas aulas já falamos da criação dos espíritos e agora nós vamos ver a classificação e a diferença deles. Nós não somos todos iguais, nós não temos o mesmo ponto de partida. Nós, através do livre-arbítrio, nós avançamos mais rápido ou retardamos a nossa caminhada. Somos livres para isso. Tivemos o mesmo ponto de partida, simples e ignorante, como eu já falei no passado. Simples porque não conhecíamos nada, ignorante porque não necessitávamos de nada além da nossa sobrevivência. O Livro dos Espíritos, ele classifica a ordem de espíritos em 3 partes. Primeira ordem, espíritos puros. Segunda ordem, espíritos bons. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. E aí, a gente, nas aulas, a gente brinca muito, né? Porque qual a classe que a gente pertence? Oi, tudo Aparecida, tudo bom? Patrícia, que gostoso. Qual é a ordem que a gente pertence? Primeira ordem, espíritos superiores? Segunda, espíritos bons? Ou a terceira, espíritos imperfeitos? Isso cada um de nós é que vai chegar à conclusão. Eu acho que nós temos características ainda bem definidas em algumas ordens aqui, tá bom? Então ele diz, ele começa de baixo para cima, terceira ordem. Elas são classificadas com espíritos que predominam ainda o mal, que ainda tem a sensação do mal, que eu falei a semana passada, que ainda tem apego às coisas materiais. Oi Cida, tudo bom, Domingos? Que ainda gostam da discórdia, da maledicência. Espíritos que acham que são perfeitos, que são elevados, mas que não têm a qualidade necessária. Na 10ª classificação, de baixo para cima, ele está aqui. Espíritos impuros, são inclinados ao mal, insuflam a discórdia e insuflam a discórdia e a desconfiança. Se a gente pensar bem só nessa frase, né? 10ª classe, espíritos que insuflam a discórdia. Olha quantas pessoas que nós vemos que têm o prazer de pôr fogo no circo, né? Aí ele continua, usam os disfarces para melhor enganar. Então, esse está na 10ª ordem. Além de ele insuflar a discórdia, a mentira, ele ainda é eloquente, ele consegue convencer o outro que aquilo está certo, tá? Seu linguajar é trivial, às vezes até grosseiro e ignorante. 9ª classe, espíritos levianos. São ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Seu linguajar muitas vezes é espirituoso e alegre. Esse dos levianos é aquele que não tem consequência, ele não mede a consequência da bobagem que ele fala, né? Então joga,
joga aquela bobagem e até alegre, espirituoso, tal, mas ele não tem a noção daquela pedra que ele joga, aonde ele vai acertar. E qual a consequência que ela vai trazer de um ato meu. Então, nós somos levianos. Espíritos pseudo-sábios são conhecidos, são bastante, seu conhecimento é bastante amplo. Ele tem uma qualidade intelectual, um conhecimento intelectual bem maior do que ele acha que tem, né? Então, aquela pessoa que acha que sabe tudo, eu sei tudo, eu faço tudo, eu entendo tudo, eu resolvo tudo, e na realidade elas têm que ver aquela frase, né? Só sei que nada sei. Então, esses espíritos são pseudo-sábios. Quando eles começam a falar, se a gente parar para prestar atenção, a gente fala, mas o que ele quis dizer mesmo? Falou, rebuscou, mas não falou nada. Entendeu? É onde que a gente vai ver a qualidade daquilo que está sendo colocado por aquela pessoa. Às vezes ele gira, não fala nada com nada que a gente tenha proveito. Espíritos neutros não são bastante bons para fazer o bem e nem bastante mal para fazer o mal. Nessa categoria também a gente sabe de muitas situações. Eu só cuido das minhas costuras e pronto. Quer dizer, isso é um antigo que fala, né? Quer dizer, eu cuido da minha vida e pronto. Eu não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem. Não fazer o bem já é fazer o mal. Nós não podemos ser mornos. É tipo aquela coisa, gente. Ou a gente é quente, ou a gente é frio. Morno jamais. Aquela coisa morninha, aquela coisa que vive em cima do muro, aquela pessoa que não decide. A omissão é muito perigosa. Pelo menos eu tenho uma atitude sim ou não e faço movimentar uma roda. Se eu só cuidar dos meus, eu estou fazendo muito pouco. Então eu continuo nessa classificação de espíritos impuros e eu estou na 7ª classificação. 6ª classificação, espíritos batedores e perturbadores. Manifestam-se sua presença com efeitos físicos, assim, barulhentos, pessoas grosseiras, então anda pá, quando bate uma porta, pá, e quando desencarnado também é aquela coisa grosseira, porque nós temos essa colocação ainda pesada de um ser pesado. Quanto mais nós evoluímos, gente, mais burilamos o nosso espírito, mais delicadeza trazemos para a nossa vida, sutileza para a nossa vida, no falar, no andar, no agir, no recriminar. Então, ele fala assim, não, você é um idiota, não sei o quê. Não, olha, você não colocou isso tão bem. Então, tudo isso é evolução nossa, se nós conseguirmos fazer isso, tá? Agora ele vai para a 2ª ordem, espíritos bons. Agora muita gente já se arrumou na cadeira, né? Espíritos bons, vai falar de nós aqui. Perfeito, tá? Espíritos bons são classificados pela 5ª ordem da escala, é o desejo do bem. Então vamos lá. Sua qualidade predominando é o fazer o bem, a bondade. O seu progresso ele evolui no sentido moral e intelectual, porque nós temos a colocação de disparar intelectualmente, sei tudo, tal, aprendi tudo, tal, mas não temos a moral para saber usar esse conhecimento. Para que nós possamos ter a elevação espiritual, a gente precisa ter o lado moral e o intelectual. O intelectual vai ser direcionado pelo moral. Isso é certo? É ético? Vamos fazer? Não vamos fazer? Então aí nós vamos ter a junção de uma posição mais prudente, né? 4ª classe, espíritos sábios. Espíritos são livres das paixões. Olha que delícia, gente.
O espírito sábio, ele é livre das paixões, as paixões que nos aprisionam, que nos cercam, que nos faz sofrer. Hoje eu estava conversando com a minha irmã, agora há pouco, e ela falando dessa situação de ficar em casa, da pandemia, e ela começou a classificar o que é importante e o que não é importante. E a minha irmã é daquelas pessoas que tem 2 pés e 60 sapatos, né? A gente brinca com ela que a paixão dela é sapato. E ela olhou e fez assim, nossa, para que tudo isso? Para que tudo isso? Como é desnecessário? Tá vendo? Então, essas paixões, nós vamos nos dispondo dessas paixões, né? E ela ainda fez assim, não é que eu estou dizendo que triste que eu não posso usar, eu estou vendo que triste que eu precisava de tanto isso para usar. Então, essa modificação interior que a gente vai tendo, despojando das paixões que nos deixa surdos, cegos, né? E mudos. E eles aqui, eles se dedicam à ciência, ao trabalho de coletividade. Eles dedicam toda a sua capacidade ao bem do próximo. Sem querer dar nome à criança, eles só querem dar nome a uma solução de uma doença, de uma coletividade que necessita desse trabalho deles. Na terceira ordem são espíritos prudentes. Caracteriza pelo equilíbrio moral e a capacidade intelectual elevada. Espírito prudente, né? Então, o que é a prudência? É a avaliar. Quando eu falei em aulas passadas que nós temos o instinto e a inteligência. O instinto me fala, vai! A inteligência me pergunta, para que ir? Isso é uma colocação de prudência. Usar da intelectualidade para avaliar o que realmente vale a pena a gente caminhar, a gente estar, a gente teimar. Então, a prudência. A prudência não é covardia. Covardia é diferente, né? Covardia é aquele que fala, não, eu não vou agora, vai você primeiro, se der certo eu vou também. É que nem abaixo-assinado, né? Vamos fazer abaixo-assinado, você assina aqui, ó, não, depois, né? Vamos ver quantas pessoas assinam, depois eu assino. Então, isso não é a prudência, isso é covardia. Então, a prudência é a análise, é a elevação, é ver realmente o que é certo mediante as coisas que nós conquistamos através da nossa evolução espiritual. Por isso, ele se caracteriza na terceira ordem, na terceira classe. Segunda classe, espíritos superiores. Seu linguajar é tranquilo, benevolente e sempre elevado. Frequentemente sublime. Conhecem alguém, gente? Só a bondade, só o amor, fala mansinho, coisas boas, gostosas. Alguém conhece só esse? Se conhecer, é que nós estamos aqui na ordem certa. Deixa eu ver o que a Cida fala aqui. Essas paixões são somente relacionadas aos bens materiais ou sobre... Deixa eu ver aqui. As coisas de paixões, elas não são só das coisas materiais, né? Tudo que nos tira o equilíbrio e que a gente leva num sentido descontrolado é uma paixão. Até uma ideia. Entendeu? Eu tenho uma ideia e eu me apaixono por essa ideia e ela me faz fixar a mente só nela. Lembrando sempre que as paixões não são ruins, tá? Não são ruins.
Elas impulsionam o ser humano até para as descobertas, até para colocar o mundo para frente. Agora, quando nós temos um apego, que nem ela está falando de umas saudades assim absurda, de uma necessidade de estar junto, uma falta de conformidade com a situação, aí ela já nos é prejudicial. Até no sentido, oi Marisa, tudo bom? Até no sentido que era o Evangelho de hoje à tarde, mas teve um probleminha, não conseguiu ir ao ar, que falava da morte, né? O medo da morte. Até nesse sentido, gente, a paixão nos atrapalha. Por quê? Se nós temos a consciência de que nascemos, crescemos e morremos, todos nós vamos passar por essa situação, tá? E quando nós temos alguém que desencarna, ou alguém que vai viajar, que mora para longe, nós não termos a aceitação desse fato, sofrermos absurdamente por esse fato, nós estamos nos apaixonando, cegando o que é a realidade. Tudo tem o seu caminhar. Aquela pessoa viveu o tempo que ela tinha que viver e ela se foi, como nós vamos também um dia. Né? Isso não quer dizer que a gente não vai dar valor à vida, não é isso. E se nossos entes queridos foram viajar, foram mudar em outro lugar, tal, era o trajeto deles. Nós temos que entender que nós estamos hoje mães, estamos esposa, estamos filhos, mas nós já somos espíritos unidos pelo amor e que isso é só nessa encarnação. Tanto é que quando André Luiz encontra a mãe dele no plano espiritual, depois de muito tempo, né? Ele vai desesperadamente, apaixonadamente abraçar ela pelas saudades. Oi, mãe! Ela fala, calma, as energias aqui são mais tranquilas, são mais leves. Aquieta o seu espírito, se equilibra, porque a paixão, ela traz a inquietação. E aqui ele está dizendo, eles são desapegados a tudo isso. Tá? Eu acredito que tenha respondido. Oi, Heleninha, tudo bom? Que gostoso você por aqui. Então, os espíritos superiores, eles são mansos, tranquilos, sábios, têm a bondade dentro de si e sempre pensando na humanidade, na coletividade. Olha que maravilha, né? E esses espíritos já da primeira ordem, aqui acaba a segunda ordem, se alguém se classificou na primeira ou na segunda, é só a gente identificar quem somos, né? Eu não brinco assim, que classe você acha que você pertence? Aí eu brinco e falo assim, não dá para fazer um mistureba aí da coisa, porque não dá para a gente se classificar numa só, porque a gente ainda tem muito de tudo que está aqui dentro, né? A gente ainda tem um pouco da maldade, a gente tem um pouco da eloquência para puxar a sardinha do nosso lado, a gente ainda tem as paixões, a gente é orgulhoso, a gente é vaidoso, a gente tem um pouco de cada coisa. Quando a gente chega aqui na primeira ordem, que ele fala espíritos puros, e aí é que está a coisa. Os espíritos puros, eles são considerados como, para as pessoas que desconhecem o espiritismo, os anjos, os arcanjos. Só que nós estamos olhando aqui pelas escalas, que nós começamos sempre como espíritos simples e ignorantes. E a nossa caminhada é feita individualmente. Para que nós cheguemos à condição de espíritos puros, nós temos que passar pelas trajetórias anteriores. E aí galgar milênios para que a gente chegue à nossa evolução. E muita gente diz assim, quando eu chegar a espírito puro, o que eu vou fazer? Eu vou ficar no céu, tocando harpa, na nuvem, eu vou ser anjinho de alguém? E aí que a gente diz, os espíritos puros, eles vão colaborar na cocriação junto ao Criador. Eles vão colaborar na harmonização do universo. Não tem essa história de descansou,
Não tem essa história de que espírito superior descansa, é santo, está lá intocável. Muito pelo contrário. Eles lideram grandes equipes espirituais para trabalhar nas crostas, trabalhar no recolhimento dos desencarnados, trabalhar nas clínicas, nos hospitais, trabalhar em toda a harmonização que o planeta precise. Então, grupos e grupos de espíritos saem em caravana para auxiliar a humanidade a crescer também. Por isso eles são chamados de espíritos puros. Eles já vivenciaram, eles já passaram por os estágios que nós passamos, que estamos passando. Deixa eu só responder para a Cida, A Cida diz que vai voltar muitas vezes, eu também, viu, Cida? Muitas vezes. Nessa posição de espírito puro, gente, a gente não pode entender assim, eles foram criados puros. Não, eles têm que ter a experiência. Aí a gente, para começar aqui, a gente já entra um pouquinho em anjos e demônios. Alguém tem alguma pergunta até aqui sobre a classificação dos espíritos? Para que a gente já emende no anjos e demônios? Vê se alguém quer fazer alguma pergunta. Tomando uma aguinha. Nessa posição de espíritos puros, nós sabemos que Jesus está na categoria de espíritos puros. Galgou, como todos nós, a chegada até lá. Só que nós temos o livre-arbítrio de escolher as bifurcações da nossa vida. Temos uma estrada a seguir. Fomos criados simples e ignorantes. Temos que passar pela trajetória da evolução espiritual. Eu posso ir reto, mas de repente eu tenho vontade de pegar a direita. Tudo bem. Aí eu pego a direita, eu vou, daqui a pouco eu vejo que ela voltou para a mesma estrada. Mas eu fiz um adendo, eu fiz um caminho para cá e eu perdi mais tempo. Pode ser que nesse perda de tempo eu também ganhei mais experiência, tá valendo. Agora, não significa que todo mundo precisa passar pelos vales de lágrima para chegar à perfeição. Depende das escolhas que nós fazemos milenarmente na nossa existência. E agora também. Depende das nossas escolhas sofrer mais ou menos. Se eu tenho uma aceitação através do conhecimento, que é o que eu falei, o conhecimento é muito importante. Nesse passagem que eu falei do desencarne. Um ente querido meu, infelizmente, adoeceu e desencarnou. É fato. É fato. Não tem como ir contra. Se eu trabalhar a aceitação e aquietar meu coração, eu vou ajudar ele e a mim. Porque eu não vou paralisar e mesmo com esse peso no coração, eu vou continuar a caminhando. Então, o conhecimento é muito importante para que eu trabalhe o que realmente, olha a prudência, no que realmente eu preciso me desgastar. E aí eu faço as bifurcações, às vezes mais dolorosas. Mas não há essa necessidade. Cada um de nós vai fazer a sua trajetória e escolher o seu caminho. Deixa eu ver quem está perguntando. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, são espíritos grandiosos. São. Espíritos, a Madre Teresa de Calcutá foram espíritos que trabalharam em prol do próximo e avançaram muito para poder chegar à evolução. Tem um que passou rápido, aqueles que reencarnam, às vezes foi evoluído para purificar. É isso? Gente, eu não sei quem fez uma pergunta que passou rápido, eu não estou conseguindo ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Na verdade, o espírito puro é aquele que reencarnou várias vezes e foi evoluindo até chegar, isso aí, até chegar à perfeição. Ninguém reencarna sem trabalhar, gente. Deus não poderia criar um ser com todo o conhecimento que nós temos. Pensa assim, se a gente pensar em uma encarnação só,
A gente nasce, a gente tem que aprender a se virar, né? Aprender a andar, aprender a falar, aprender o que é certo, aprender os perigos, aprender a ler, aprender a se comportar, aprender a viver em sociedade, aprender a trabalhar, aprender a ser uma pessoa boa na sociedade familiar. Casamos, aprendemos a ser uma boa pessoa dentro da nossa casa, uma boa mãe, um bom pai, um bom filho. Vamos ter conhecimento intelectual, vamos ter conhecimento artístico, vamos trabalhar. Gente, é muita coisa, né? Para colocar tudo de uma vez assim. Por quê? Porque os espíritos puros, eles precisam ter a experiência para poder lidar com a nossa imperfeição. Porque senão fica tudo muito difícil. Não, é igual a gente, né? Não tá passando pela dor de uma enfermidade, o outro chega e fala assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Ah, isso passa logo. Por quê? Porque não estamos vivendo. Então, Deus não poderia criar anjos, como a gente fala, anjos, sem experiência. Como é que eu vou ensinar uma pessoa se eu não sei o que ela passa? Eu não tenho nem noção do que ela passa. É a mesma coisa que eu falar, eu nunca tive um filho. E eu vou e falo para a mãe, você tem que educar assim, 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 você tem que ter paciência assim. Ela, não, eu estou falando de uma coisa que eu sou leiga. E um pai não podia, oi neneca, tudo bom? Que bom que você veio hoje. Um espírito puro não poderia ser cego conduzindo cego. Porque se ele não tem o conhecimento, ele não teria como conduzir. Inclusive, gente, quando nós chegamos no mundo espiritual, pelos relatos dos livros e tudo mais, nós somos socorridos por espíritos que já passaram o que nós passamos. Tem um livro Motoqueiros do Além, que são motoqueiros que desencarnaram em acidentes, que depois que se recuperaram, eles é que recebem os outros que chegam lá. Por quê? Porque eles já passaram, eles sabem a condição, o estado que aquela pessoa está chegando no mundo espiritual. Olha a experiência necessária para poder lidar com caridade, com amor, com tolerância para o próximo que vem vindo. Imagina se os nossos anjos guardiões não tivessem essa experiência. Eles iam perder a paciência com a gente rapidinho. É tipo daquele, não, isso aí não tem jeito, eu vou largar desse aí porque não vai ter solução. Não, eles escolhem, os mentores escolhem vir conosco, são designados para vir conosco e aceitam mediante aquelas provas que nós vamos passar, porque eles já viveram, eles já tiveram experiência nesse campo e por isso eles sabem da dificuldade nossa de vencer as nossas provas. Então não tem espírito que foi criado perfeito. Vimos aqui na classificação, tem espíritos que foram criados, que galgaram a evolução a ponto de chegar na categoria de espíritos puros. E eles não têm necessidade de reencarne no planeta. Jesus reencarnou no planeta para trazer o conhecimento, mas ele não tinha necessidade nenhuma mais de ter matéria pesada, grosseira. Ele veio por amor à humanidade, reencarna e vem, mas esses espíritos puros, eles comandam as equipes espirituais para trabalhar em prol da humanidade. Nessa categoria, gente, a gente lembra também da posição que muita gente ainda fala, os demônios. Como não existe demônio, como não existe os anjos puros, espíritos puros, também não existem os demônios. Na categoria dos demônios, são classificados... Oi Magali, tudo bom, linda? São classificados espíritos que desconhecem Deus, desconhecem o Criador, que ainda teima em estar desfrutando das classes que a gente viu aqui mais inferior. Adoram pôr fogo no circo,
adoram dar lição de moral sem ter, adoram ver o sofrimento alheio. Se compraz é o que alimenta eles. Mas não é que Deus criou o demônio, aquele anjo caído. Gente, isso é alegoria. Desculpa, às vezes eu sou um pouco grosseira, mas isso é alegoria. Deus criou todos nós, na condição de simples ignorante. Se nós teimamos em escolher só as bifurcações, liberdade nossa. Só que quem é retardatário tem consequências mais dolorosas. Eu vou estar em sofrimento mais vezes. Eu vou estar em condições desagradáveis mais vezes. E aqueles ainda que nem acreditam no Pai Criador, que acham que o mal tem mais poder do que o bem, na hora de um aperto, vai se correr para quem? Vai pedir ajuda para quem, se eu nem acredito que Deus existe? E o mal, ele é perseverante, unido. O mal, ele não desiste. Pensa bem, gente, que nós também temos um mal dentro de nós. Quando eu tenho uma vontade destrutiva, eu penso nela todo o tempo. Eu tô com uma mágoa de alguém e eu fico assim, não, eu ainda vou acertar a conta. Eu ainda vou dar o troco. Me aguarde. Aquela coisa que a vingança é um prato que come frio, né? Vai minando. E a gente não desiste. Até provar que a gente estava certo. Isso é o mal. E nesse sentido perseverante é que eles se unem. Por isso eles têm mais força. O bem é meio desavisado, né? A gente confia tanto em Deus que a gente esquece de cuidar do nosso. De nos unir no bem. O bem, às vezes, ele se omite, né? Não, ele tem o livre-arbítrio, deixa ele resolver. Por isso que às vezes parece que o mal tem mais força. Mas não existe Deus e o demônio. Não existe. Existe Deus e os seus criadores, as suas criaturas. Só isso que existe. E todos nós vamos ter a nossa oportunidade de chegar à perfeição. Tá? Então essa situação, os demônios estão aqui. São os espíritos necessitados de muita luz, de muita prece. Nós não podemos deixar a colocação do nosso interior falar que vá para as profundezas do inferno. Porque isso não é caridade. Aquele que mais necessita é aquele que dá mais trabalho. É igual aquele que fala que, né, a mãe. Qual filho que a mãe mais gosta? Aquele que mais precisa dela. A mesma coisa o Pai Criador. E a mesma coisa teríamos que ser nós. Quando a gente diz assim, tem que ter pena de morte, mata esses animais, eles não têm nem condição de viver em sociedade, aprisiona todos, são aqueles assim. Não é que a gente vai dizer eles são inocentes, não. Mas esses são os que mais precisam de oração. Porque se eles desencarnarem sem evolução nenhuma no plano espiritual, eles continuam trabalhando livremente para continuar fazendo o mal, sem despertar para o bem. Quando a gente nas vibrações pede pelos cárceres, é por isso. Quando a gente pede piedade, quando tem uma notícia trágica de uma pessoa que estuprou alguém, uma pessoa que liderou uma matança, a gente fala, ore por ele, porque ele vai ter que resgatar
dolorosamente o ato cometido, ação e reação. Não é que ele é demônio, não é que ele foi insuflado pelo demônio, é que pela vibração natural dele, ele se associou a espíritos encarnados e desencarnados que se alimentam da dor alheia. É só isso. Mas eles vão ter a oportunidade de um jeito ou de outro, eles são convidados à evolução. Deus não desiste jamais de nenhum dos seus filhos. As encarnações, pelas nossas obras, vão ficando mais dolorosas, mas ainda continuam sendo oportunidades de despertar. Entenderam? Alguma pergunta sobre anjos e demônios? Não, meninos, meninas. Na parte do evangelho de hoje, ele está aqui, o Cristo Consolador, o jugo leve. Nessa passagem do jugo leve, gente, ele inclui, eu já falei várias vezes sobre essa passagem e ela é muito bonita, né? Vinde a mim aquele que se sentir sobrecarregado, que eu o aliviarei, porque o meu jugo é leve, minhas leis são brandas. Nesse ponto, gente, é a posição que nós estamos falando da evolução espiritual. Se nós aceitarmos as condições que o Pai nos proporcionou reencarnatória, sem aquela posição de repúdio, né? Eu vim com muita coisa para fazer, muita gente necessitando de mim, muita gente que depende de mim, eu me sinto um talão de cheque, eu me sinto sugado. Essa condição que você veio para aprender a dividir, a servir. Fato. Se eu aceitar isso, não vai ser mais um peso. Eu vou ainda pedir todo dia para Deus. Deus, continue me dando força para que eu continue servindo o outro. Nós temos várias pessoas, muito próximas até, que têm problemas familiares de saúde em casa. E não tem para onde correr. Ou eu cuido, ou eu cuido. Se eu deixar de cuidar dessa pessoa, ela não sobrevive. Às vezes ela tem uma condição física totalmente dependente, às vezes ela tem um processo de retardamento que necessita, às vezes ela tem uma invalidez que necessita. E essa pessoa, enquanto ela estiver falando assim, tudo eu, fica mais difícil. Quando ela falar, Senhor, não me deixa adoecer, porque eu preciso cuidar de tal fulano, fica leve. Olha o jugo leve. Quando eu aceitar que a minha condição social é essa que me cabe, é o que cabe nesse latifúndio, eu bato dali, eu torço daqui, mas não saio dessa. Mas eu não desisto. Mas eu aceito. Fica mais leve. Tudo isso nós precisamos levar em consideração. Porque tudo isso faz parte da nossa evolução. Tudo que está na nossa vida é para que a gente ache a saída. Achando a saída de um lado positivo, eu dei mais um passo na caminhada. Na situação do perdão, que Jesus fala tanto do perdão para a gente, quando alguém nos magoa, quando alguém nos fere a alma, e eu aceitar, pelo entendimento espiritual, que aquela pessoa só me deu o que ela tinha para dar,
que não foi maldade, ela só tinha aquilo para dar. Eu vou sofrer menos. Eu vou orar por ela, para que ela consiga ter mais para dar para ela mesma e assim para o próximo. As leis naturais, gente, elas são simples, elas são leves e ela é caracterizada pela posição que Jesus nos deixou. Amar o próximo como a ti mesmo, pensar no próximo, trabalhar pela sua própria evolução, harmonizar os seus sentimentos, equilibrar o seu espírito para que o seu corpo não adoeça e entender que tudo na nossa existência é necessário no momento em que estamos vivendo. Agora a gente não entende, mas quando passar, a gente vai dizer, tudo isso foi necessário. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Situações que a gente falava, por quê? Pra quê? Eu não aguento mais, isso veio para acabar comigo, eu não tenho saída. E aí a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu vivi tudo isso, eu venci tudo isso e eu tô aqui de pé, de pé. Vocês que são mais novos, gente, vocês talvez não entendam muito bem o que eu tô falando, né? Mas para mim, que já estou com 66 anos, eu olho para trás e tudo que eu já vivi, tudo que eu superei, tudo que eu consegui aprender. Nossa, por mais que tenha sido corrido, difícil, tive 5 filhos, não foi fácil, tudo valeu a pena e tudo estava no lugar certo, no momento certo, no que eu precisava fazer naquele momento. Por isso que o jugo leve vem do entendimento. E se nós não tivermos o entendimento que o Pai Criador faz tudo perfeito para a nossa existência, dificilmente nós vamos ter a aceitação. Não tendo aceitação, pesa. Tudo pesa, né? Tudo pesa. Ah, de novo, pede tudo para mim, eu que tenho que fazer, eu vou fazer aqui. Tudo pesa, tudo pesa. Um simples oi, tudo pesa. Vamos tentar aprender com os ensinamentos de Jesus e ver, usar da sabedoria para deixar a nossa vida um pouco mais leve. Deixa eu ver que tem um recadinho aqui. Eu fiz isso. Aqui ela está colocando que às vezes a gente julga uma pessoa e depois que a gente sabe que ela não tinha para dar, ela não tinha. Tem pessoas que não receberam amor, tem pessoas que não receberam oportunidades e endureceram o coração para sobreviver. Quando a gente começa a olhar através, a gente começa a entender. Depois do entendimento vem a aceitação, depois da aceitação vem a vontade de ajudar essa pessoa a ser um pouco mais feliz, pelo menos nessa encarnação. Não é mesmo? Olha que coisa linda que o Evangelho nos é, o ensinamento. Quem mais? A Ana? A Ana está dizendo assim, que o filho dela fala, mãe, aceita que dói menos. É, dói menos mesmo. Se a gente olhar assim, gente, é o tal do jugo leve. A partir da hora que você fala assim, é isso aí, vamos embora. Nem dói mais, gente. Realmente não dói mais. Já sei que sou eu mesmo que tenho que fazer, já vou e faço com alegria. Não é mesmo? Gente, 1 hora de aula, alguma outra pergunta? Deu para entender? Se Deus quiser, logo logo a gente está na nossa aulinha lá, a casa é bem grande, nós vamos ter mesmo com máscara, talvez em junho a gente consiga pôr todo mundo num espaço assim que dê para a gente
poder estar junto, mas não vamos deixar, já estamos bolando tudo bonitinho, não vamos deixar de gravar as aulas, principalmente para as pessoas que estão distantes, que estão em outras cidades e que podem assistir a hora que quiserem também, tá bom? Podemos fechar, gente? Amanhã não esqueçam que para o segundo básico, o Amaury já gravou a aula, tá maravilhosa, tá bom? Que bom, Sueli, que você gostou. Ângela, mas nós que acostumamos a permitirmos... nós muitas vezes nos acomodamos nas coisas, né? Aí a coisa fica mais complicada quando a gente permite, né? Que as coisas não andem, fica difícil. Ângela, eu ouvi dizer esses dias que encarnações compulsórias. Posso falar um pouquinho, peraí. Quando estamos no plano espiritual, chega um determinado momento na nossa evolução, a gente vai ter aula sobre reencarnação, tá? Mas eu vou só dar essa pincelada. Que nós desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, que é a verdadeira pátria. Chegando lá, se vai precisar de ajuda, a gente vai ser ajudado. Depois que a gente passa aquele trauma pós-desencarne, nós podemos começar a trabalhar no mundo espiritual. Porém, nós não temos a condição ainda de dizer, olha, a minha última encarnação, eu já estou pura. Eu pelo menos, não sei vocês, mas para mim ainda vou ouvir muitas vezes. Que nem disse a Cida. Aí nós somos convidados. Olha, Ângela, você vai reencarnar. Vai reencarnar. Até escrevi uma peça sobre isso, vamos ver se a gente apresenta sobre ele. Você vai precisar vir nessa condição por causa do que você fez na outra. Você lembra que na outra você foi negligente aqui, ali e tal? Vamos tentar agora. Eu tenho a oportunidade de trabalhar e elaborar a minha próxima reencarnação. Se eu tiver aceitação dos meus erros, tenho consciência daquelas bifurcaçõezinhas que eu peguei que não foi tão boas e eu quero acertar agora. Mesmo que me seja doloroso, eu falo assim, realmente eu vou precisar fazer isso sim, eu vou precisar. Eu vou precisar ter essa situação, eu vou precisar estar com essa pessoa, Deus me dê força, então vamos já, vamos. Então eu estou planejando a minha volta, meu reencarne, e eu volto com aquele planejamento. Esqueço depois, mas a sensação eu venho daquele caminho que eu tenho que seguir. No caso do compulsório, eu sou chamada, Ângela, vem cá, você precisa reencarnar. Vou não. Ângela, olha, você precisa reencarnar, olha, tantas coisas que você deixou pendente, né? Prejuízos que você deu, coisas que você tomou atitudes que não foram tão positivas. Não vou não. Vou estar com fulano de tal? De jeito nenhum, não vou. Não, você quer me mandar para sofrer? Vou ter que acertar tudo que eu fiz? Não vou. Eu posso adiar por um tempo. O plano espiritual me chama de novo, vamos conversar de novo. Não. Aí, infelizmente, olha, o traçado é esse. Um abraço, você está reencarnando. Isso chama-se reencarnação compulsória. Eu não assinei o contrato dizendo estou ok. Eu simplesmente vou ter que ir porque é a necessidade que eu tenho de progredir. Eu posso ficar no mundo espiritual por um tempo, mas eu não posso ficar indeterminadamente no plano espiritual se eu não atingir a categoria de espírito puro. Se eu não atingir a categoria de espírito puro, eu estou sujeito a reencarnações para adquirir a perfeição. Deu para entender? Então eu posso escolher, eu posso aceitar, eu posso entender e eu posso dizer que não quero, mas a hora que Deus fala, agora vai, eu vou. Tá bom? Gostei muito.
Que bom, que bom. Deu para entender, Ana? É essa posição. Eu não pedi para nascer. Na realidade, a gente pediu e implorou, viu, Ana? A gente diz, não escolhi para nascer nessa família, não escolhi. Escolhemos e ainda imploramos para poder ter a oportunidade de estar com essa pessoa. A gente é que não sabe. Eu brinco aqui em casa, quando a gente teima com as coisas, a gente fala, sabe de nada, inocente. A gente vai ter a explicação depois, quando chegar no mundo espiritual, a gente vai ver como foi importante passar por tudo que a gente passou. Tá bom? Então, boa noite, gente. Tchau, tchau, Sara, Diná, Tereza. Tchau, tchau. Vamos fazer o nosso encerramento? Um beijão para todos, gente. Vamos elevando nosso pensamento de novo em Jesus, agradecendo por podermos estar mais uma vez juntos, estudando, entendendo e principalmente nos fortalecendo para trilhar a nossa caminhada evolutiva. Obrigada, equipe espiritual de Razim, que mais uma vez nos assistiu. Rogando a toda a equipe de Maria Bezerra de Menezes, que acalente cada um de nós em todas as nossas necessidades, sejam elas emocionais, físicas. Senhor, meu Deus, recolha as nossas energias de amor e esse momento de alegria do nosso encontro para banhar o planeta Terra em luz, acalentando todas as dores, todas as aflições, recolhendo os desencarnados em luz de amor e bondade. Pai, viemos em pedido do fundo da nossa alma, piedade, Senhor, piedade da humanidade, piedade mediante a ignorância do mundo, piedade sobre a nossa pequenez e o nosso pouco entendimento das Tuas leis e do Teu amor. Piedade, Senhor, para todos. Assim seja. Um beijo para todos bem grande e quarta-feira temos aula, né? Quarta-feira comigo, primeiro mediúnico. Terça-feira temos evangelho, quarta-feira temos evangelho. Nosso canal aí está à disposição, vai sair lembrançazinhas durante o dia, vocês vão recebendo, para que a gente possa se manter bem juntinho e um encostado no outro, se fortalecendo nesse período. Descobrimos uma outra forma de amar. Um beijo para todos. Tchau, Vera. Um beijo, gente.